Olá, senhoritos e senhoritas! Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a religião da Grécia Antiga, ou mais precisamente, os deuses gregos. Sim, assunto querido, adorado por todos, entre todos. E antes da gente começar, a gente tem que ver alguns aspectos, algumas curiosidades, né, sobre os nossos queridos deuses gregos. Vamos lá! Então, para começar essa história, vocês estão vendo aí a imagem da Universidade de Atenas, onde estão representados os 12 deuses olímpicos, vamos colocar assim, que são os 12 deuses mais importantes do panteão, ou seja, né, do grupo de deuses gregos. E temos que lembrar algumas características importantes sobre eles. Em primeiro lugar, não se esqueçam que os gregos eram politeístas. Professora, eu não aguento mais essa história de politeísmo. Sim, caros aluninhos, por isso estamos batendo bastante na tecla para que isso fique muito claro. Então não se esqueçam, politeístas que acreditam em vários deuses, como o caso da Grécia e de outras sociedades, e a gente já viu várias, né, com esta mesma questão. E, voltando aos deuses, eles têm características semelhantes à dos humanos, possuem qualidades e defeitos, alegrias, sofrimentos. Só que o que os diferencia dos humanos é que eles não envelheciam, não adoeciam, eram imortais e extremamente poderosos. Outra questão que a gente tem que falar é sobre a mitologia. Afinal de contas, professora, o que é um mito? Cuidado, porque a gente tem muito essa questão de associar mito com uma história fantasiosa, certo? E não. Mitos procuram explicar a origem das coisas, seja a origem do universo, da natureza ou dos próprios deuses. Eles vão explicar a condição humana, os sentimentos, a conduta e o caráter das pessoas, como o amor, a inveja, o medo, certo? Então são histórias que explicam a origem de alguma coisa. Era a forma como eles encontravam para explicar as coisas, quando muitas vezes ainda não tinham resposta. E para começarmos essa história, a gente tem que ir lá na origem desses deuses. Aqui está a origem dos deuses, segundo a mitologia grega. Eles todos descendem do deus Urano, que é o deus do céu, e da deusa Gaia, que é a deusa da terra. Só que tinha uma treta, começa aí a questão das tretas, né, entre os deuses, aliás são várias. O Urano, ele tinha muito medo de perder o seu posto de liderança, de deixar de ser o deus mais poderoso, né, do universo. E então ele proibia a Gaia, que era sua esposa, de ter os seus filhos. Todos os seus filhos ficavam presos no seu útero, eles não podiam nascer. Até que um dia Gaia fica muito revoltada com essa história, afinal ela queria ter seus filhos, e consegue, né, fazer com que um nasça, o Cronos. Prestem atenção a esse nome que a gente já vai falar mais dele. E pede para o Cronos que ele castre o pai, exatamente, cortou o digníssimo do Urano usando uma foice para isso, né? E naquele momento, Urano amaldiçoou o Cronos e disse que ele teria o mesmo destino do seu pai, ou seja, que ele teria o mesmo destino do Urano. Cronos então passou a ter o mesmo medo do pai, ou seja, o medo de perder o trono, o medo de perder a liderança entre os deuses. E fez algo muito parecido com sua esposa, a deusa Reia, que toda vez que algum filho deles nascesse, Cronos o devorava. Nossa, professora, que coisa linda, né? O amor entre os pais e filhos. Mas é isso mesmo. Então, toda vez que Reia tinha um filho, ele era devorado por Cronos. Até que Reia, também muito indignada com aquela situação, afinal ela queria salvar seus filhos, ela consegue esconder Zeus. Olha aí quem está chegando nessa história. E para que Cronos não percebesse que ela não tinha entregado os Zeus para que ele devorasse, ela enrola várias pedras dentro de um manto de bebê
e entrega para o Cronos, que nem vocês estão vendo aí na imagem. O Cronos devora então o bebê de pedra e fica todo feliz achando que já tinha devorado os Zeus. Só que não é bem assim, né? Foi aí que Zeus liderou, né, uma revolta contra Cronos, retirou seu pai do poder e assumiu então a direção, ou seja, a liderança, né, de todo o Olimpo. Só que isso causou também uma certa ciumeira entre ele e seus irmãos. Olhem que irmãos pouco famosos Zeus tinha, né? Zeus, próximo irmão, né? O irmão do meio, vamos dizer assim, o Poseidon e o Hades. Sim, queridos aluninhos e aluninhas. Zeus, então, para evitar, né, aquela famoso ciúme entre irmãos, decidiu que cada irmão cuidaria de uma parte do mundo. Zeus seria o mais poderoso, ou seja, o que tomaria conta de tudo e de todos, toda a terra e de todos os deuses e todas as questões. Poseidon ficou com o reino dos mares. Ele é o responsável, né, pelos oceanos, todo tipo de água do planeta. Poseidon é o rei dos mares. E o Hades ficou responsável por cuidar do submundo. E, aluninhos e aluninhas, muito cuidado nessa hora, certo? Porque Hades não é o rei do inferno, não existe essa noção de inferno na Grécia, isso é uma noção da Igreja Católica que vai surgir muitos anos depois. Os gregos chamam o reino para onde as pessoas morrem e vão como submundo, e Hades cuidava do submundo, certo? A próxima deusa que a gente vai conversar, vai falar, é a deusa Atena, a deusa da sabedoria, a deusa da inteligência, extremamente poderosa, irmã de Zeus, Poseidon e Hades. É a deusa guerreira desse panteão. É também a deusa ligada à guerra e à estratégia e a deusa que protege a agricultura. Ou seja, poder pouco aqui é bobagem, respeita as minas. Nossa próxima deusa é a deusa Afrodite, sim, a deusa da beleza, a deusa do amor e também da poesia e da fertilidade. Diz o mito, né, que Afrodite não tem mãe, uma das versões, né, mais faladas, e ela teria nascido da mistura da espuma do mar com as partes mutiladas de seu pai, que nada mais, ninguém menos do que Urano. Que coisa, não? Agora a gente vai falar do deus Apolo. Sim, esse lindo jovem que está aí representado na estátua. Ele era o deus das profecias e dos oráculos, da música, da poesia, da cura, da proteção aos jovens. Em grande maioria, ele sempre é representado com um arco e uma flecha, certo? Mas também irresponsável pela condução da carruagem solar. Só que cuidado, apesar de estar ligado ao Deus Sol, certo? Deus Sol aqui no caso é o Hélios. Então ele que conduz a carruagem que faz com que o Sol nasça e se ponha ao final da tarde. E agora falaremos do deus Dionísio. Esse era o rei da balada, o rei da esbórnia, o deus do vinho, das festas, do teatro e dos ritos religiosos. Ele é a própria abundância em pessoa. Agora a gente vai falar do deus Hermes. Ele é o mensageiro dos deuses. Ele também representa os ladrões, safado, habilidoso, inteligente e astuto. Por isso a imagem dele ligada aos ladrões, né, que estão sulpiando as coisas. Mas o mais importante é que ele é o mensageiro dos deuses. Não à toa, sempre que temos a representação dele, e reparem no capacete, ele tem asinhas no capacete, sinal, né, dessa velocidade que ele se utiliza para levar as mensagens aos deuses. A próxima deusa que a gente vai falar é a deusa Artemis, também
representada com arco e flecha. Quem que a gente falou que era representado com arco e flecha? O deus Apolo, justamente seu irmão. Ela também é a deusa das pragas e doenças, responsáveis por espalhar as pragas e as doenças. Mas também ela carrega a bondade e a cura. Ou seja, ela espalha a doença, mas ela também tem o poder de curar das doenças. Também é ligada à proteção dos jovens, aos rebanhos, a deusa da caça. E se o deus Apolo, seu irmão, era o deus ligado ao sol, ela é a deusa ligada à lua. E, aluninhos, também tem outra questão quando a gente fala dos deuses. Também acontecem, não falamos que eles tinham sentimentos praticamente semelhantes aos dos humanos, acontece que os deuses e deusas adoravam dar umas voltinhas, né, sair lá do Monte Olimpo, onde eles moravam, e dar umas voltinhas aqui pela Terra. E nessas voltinhas, vira e mexe, eles namoravam com mortais, né? E vamos dizer que desse namoro nasciam filhos, né? Meninos e meninas. E esses filhos, a gente pode filhos de deuses ou deusas com mortais, tanto homens como mulheres, nós podemos chamar de semideuses ou heróis. Alguns bem famosos, como vocês estão vendo aí na imagem, que é o caso do Aquiles, que está com essa cara de sofrimento porque tinha acabado de ser atingido no seu calcanhar de Aquiles. Já ouviram falar dessa expressão? Não ouviram? Então pesquisem essa história. E do Hércules, que está aí nos 12 trabalhos de Hércules. Mas, professora, quais foram os 12 trabalhos de Hércules? Leiam o livro. Acharam que eu ia contar essa história para vocês. Nananina não. Podem pesquisar. Então, aluninhos e aluninhas, uma dica que eu vou deixar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, é o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Quem não assistiu, por favor, assista. Apesar, é lógico, né, dele ter várias coisas, vamos dizer assim, modernas, né? Não vamos dizer, ai, professora, mas tinha celular na Grécia. Lógico que não. Mas ele traz muito dessa história dos deuses e dos semideuses. O próprio personagem principal é um semideus, assim como, né, a sua amiga que está aí ao lado, mas eu não vou contar, que eu não vou dar spoilers do filme. Tem a continuação também, que é o Percy Jackson e o Mar de Monstros, certo? Mas eu gostei mais do Ladrão de Raios. E também vamos lembrar, não é só o filme, ela é uma coleção de livros com várias questões sobre a mitologia. Então fica a dica, procurem que vocês vão gostar muito. Aluninhos e aluninhas, então estamos chegando ao final desta aula e vamos deixar também clara uma outra questão que nós temos que observar. Vocês viram aqui que eu falei apenas alguns aspectos, né, dos deuses, talvez dos deuses mais conhecidos, né, de todos nós. Só que é lógico e de forma nenhuma eu tenho a pretensão de contar todas as histórias sobre ele. Seria praticamente impossível. Essa aula duraria o ano inteiro e ainda não acabaria. Por isso, se vocês têm curiosidade, eu tenho certeza que vocês têm, vocês mesmos me contaram que vocês adoraram essas histórias, busquem essas histórias, busquem os livros para conhecer um pouco mais sobre os mitos. São muitos mitos. E legal a gente falar também, né, que nesse caso que a gente está estudando Grécia, então a gente está vendo a mitologia grega, uma das mais famosas, mas ela não é a única. Temos a mitologia egípcia, a mitologia nórdica, a mitologia chinesa, a mitologia indiana, ou seja, são várias mitologias e várias histórias que a gente tem e deve conhecer, que são muito legais, todas com essas emoções, né, e as tretas entre eles que a gente adora. E por fim, eu vou deixar para vocês essa tirinha, né, da nossa querida Mafalda, não podia deixar de ser, onde ela lê justamente no dicionário o significado da palavra democracia, que vocês também viram na atividade sobre Atenas, onde ela descobre que é o governo na qual a soberania é exercida pelo povo e passa o dia inteiro dando risada. Fica aqui a reflexão. Um grande beijo, espero que tenham gostado.